Uma das características fundamental da nossa sociedade, da humanidade, é a estratificação social. O que é essa estratificação social? É a divisão dos seres humanos da sociedade em camadas, segundo fatores políticos, culturais, étnicos, raciais ou financeiros. Ou seja, é a divisão, é a hierarquização da sociedade. Nós vivemos, irmãos, um mundo mau, um mundo dominado pelo mal, dominado pelo egoísmo, pela opressão e pela injustiça. Essas características acentuam ainda mais a estratificação social, especialmente a estratificação econômica. Nos últimos anos, após a pandemia, a riqueza mundial se concentrou ainda mais. Houve a maior quantidade de milionários e 1% da população detém 50% da riqueza mundial. Isso se verifica também no Brasil, onde 1% da população detém 49,3% da renda, ou seja, da riqueza. Essa distribuição econômica, financeira, egoísta, tão egoísta, ela resulta em um grande número de necessitados, de carentes, de pobres, de miseráveis, de imigrantes, de exilados, de oprimidos. Então, essa a característica desse extrato social, ou seja, da base da pirâmide social, ela é verificada por conta da baixa renda, da necessidade de renda, da carência de renda, digo melhor, onde estão então os pobres e os necessitados. Isso é injustiça social. Não há justiça social na distribuição das rendas. Outras características também, né, no poder, não há também justiça social, mas nós vamos tratar hoje, nessa lição desta semana, especificamente sobre a injustiça social na condição financeira. Tal condição sempre foi presente na história. Ela não é uma característica da nossa era hoje, apesar de que a concentração de renda se verifica cada vez mais intensa. Ela era também na época dos salmistas. Na época dos salmistas também se verificava essa estratificação social, ou seja, essa injustiça social. Como é que os salmistas se manifestaram a respeito da injustiça social? Como é que nos sentimos nós quando os nossos filhos são preteridos ou são injustiçados? Quando seu filho é injustiçado, ou quando ele é preterido, quando ele é deixado de lado, quando ele não é considerado, como é que você se sente? Os salmos vão mostrar como Deus se sente ao ver os seus filhos preferidos. Como Deus se sente ao ver a estratificação social e econômica dos seus filhos. Vamos ver o verso oro da nossa lição. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. O Senhor está vendo a maldade, o Senhor está vendo a injustiça, a opressão aos pobres, seus filhos. E agora ele diz assim: eu me levantarei. Esse também é o título da nossa lição. O Senhor se levantará. Os salmos de protesto, os salmos de protestos divinos com relação à injustiça social. O salmo também de protestos dos salmistas relativamente à injustiça social, à violência e à opressão. O Senhor não vai tolerar a injustiça social para sempre. Haverá um juízo. Ainda que pareça, irmãos, que as coisas nunca mudam, que as coisas não vão mudar, ainda que pareça tardar, no tempo de Deus será colocado fim nessa injustiça social. No tempo de Deus, ele se levantará, conforme o verso para memorizar, que está no Salmo 12, 5. Veja aqui um texto da nossa lição. Somente o Criador, cujo trono é fundado na retidão e na justiça, pode oferecer com seu juízo soberano estabilidade e prosperidade ao mundo.
O aspecto duplo do juízo divino inclui a libertação dos oprimidos e a destruição dos ímpios. Olha, irmãos, está claro. Se você quer acabar com a injustiça social, você tem que acabar com aqueles que promovem essa injustiça social. Ou com aquele, e agora eu estou falando de Satanás, que é o principal motivador dessa injustiça social e dessa opressão aos pobres e aos oprimidos. A libertação foi prometida e isso acontecerá em breve, mas no tempo de Deus, não no nosso tempo. Um ponto que o salmista enfatizou. Nós achamos, irmãos, e às vezes achamos com veemência, que o Senhor está tardando, que já passou da época até de atuar, de o Senhor se levantar e consertar as coisas. Mas elas serão consertadas conforme a profecia. Conforme a promessa do Senhor Deus, elas serão efetivadas, mas no tempo de Deus, não no nosso. A breve volta do Senhor Jesus acabará para sempre com o mal e seus efeitos, incluindo a injustiça social. As coisas vão se acertar, irmãos, no tempo de Deus. No tempo de Deus não vai haver mais injustiça, não vai haver mais maldade, não vai haver mais imigrantes, exilados, oprimidos. O Senhor vai colocar tudo de acordo com o seu projeto original. Mas quando? Na volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vai voltar, no seu tempo, quando ele entender que é essa hora que deve voltar. A Bíblia diz que o Senhor não tarda a sua promessa. Antes, ele é bondoso, não querendo que ninguém se perca. Que Deus nos abençoe no estudo desta semana, irmãos, para que a gente possa entender que o Senhor vai se levantar, o Senhor vai efetuar um juízo. Nesse juízo, o mal vai ser para sempre erradicado, e os oprimidos, os exilados, o povo de Deus, perseguidos ao longo da história, serão exaltados e terão a vida eterna. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, porque mais uma vez nessa semana temos a oportunidade de estudar alguns salmos e aprender um pouco mais sobre o que o Senhor entende sobre a injustiça social, sobre as diversas injustiças. Como o Senhor quer que sejam tratados os oprimidos, os necessitados, os pobres. E qual é o nosso papel, irmãos, qual é o nosso papel, Senhor Deus, enquanto seus filhos, de promover a justiça social, de ajudar os outros teus filhos, aqueles necessitados, que são nossos irmãos, por quem também o Senhor Jesus Cristo morreu. Nos abençoe no estudo desta semana, é o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, que todos tenhamos um estudo feliz, um estudo proveitoso, um estudo que acrescente na nossa vida espiritual, um estudo que acrescente nas nossas atitudes, para que a gente possa atuar, viver de acordo com o plano de Deus para cada um de nós.